Olá, você meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos, como é que tá? Tudo bem? Professor Bruno Lira aqui para mais uma aula. Vamos começar um novo tópico, gente. Estamos falando do direito fundamental da convivência familiar e comunitária. Falamos na aula passada sobre o tópico que trata da família natural, mas agora vamos falar da família substituta. Isso mesmo, olha só, família substituta. Tópico 11233. Vamos falar sobre guarda, sobre tutela e sobre adoção, que é a maior parte, né, de artigos 28 ao 52D. É óbvio que, conforme a gente já conversou desde o início aí, né? Deixa eu tirar a minha imagem aqui para você ver só o número dos artigos, tá? Para não ficar na frente. Artigos 28 ao 52D. E aí, gente, conforme a gente já vem conversando aí desde a primeira aula, estamos trabalhando aqui aqueles artigos que geralmente são mais cobrados, aqueles que geram mais dúvidas em prova, tá bom? Não são todos os artigos exatamente da lei, mas é óbvio, eu estou sempre à sua disposição. Vou até reforçar aqui o meu Instagram. Você vai lá, manda dúvida se você tiver em qualquer momento. Ah, professor, tem um artigo que o senhor não abordou, que você não abordou em aula. Teve um artigo, professor, que você não abordou em aula e eu estou com dúvida sobre esse artigo. Manda para mim lá a tua dúvida que a gente bate um papo. Tudo bem, beleza? Meu amigo, minha amiga, é o seguinte, vamos lá. Vamos iniciar no artigo 28, quando ele traz o conceito de família substituta, que a gente já sabe, a gente já trabalhou o que é. Ele diz que a colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta lei. Meus amigos, minhas amigas, independentemente da situação da criança ou adolescente, não importa, ela pode ser colocada em família substituta, em guarda, tutela ou adoção, a depender da violação de direito que ela teve por sua família natural, ou ausência, enfim. Temos os casos previstos em lei, tá? Parágrafo 1º, pessoal, ele traz... O primeiro e o segundo, tá? Traz informações muito importantes. Porque o parágrafo 1º diz assim: sempre que possível, a criança ou adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado o seu estágio de desenvolvimento e o grau de compreensão sobre as implicações da medida. E a opinião será devidamente considerada. Gente, em qualquer caso de guarda, tutela ou adoção, a criança e o adolescente vai ser previamente ouvida pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e Juventude. Obviamente que eles vão ouvi-la respeitando o seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensões sobre a aplicação da medida, né? Então vamos ver, é uma criança muito nova, será que tem condições de já pedir para ela falar alguma coisa, já pedir para ela dar uma opinião? Então, cada caso é um caso. De acordo com o caso concreto, a gente vê o estágio de desenvolvimento dessa criança, adolescente, para saber se já tem condições de ela dar algum tipo de opinião referente a essa guarda, tutela ou adoção. Então aí que pergunta, e aí, o que é que você acha? Faz perguntas a respeito desta pessoa que vai ter a guarda dela, tutela ou adoção. Vamos fazer uma entrevista com essa criança ou adolescente. Aí a lei diz no final, ó, a opinião da criança ou adolescente vai ser devidamente considerada. Quando fala que vai ser devidamente considerada, não quer dizer, pessoal, necessariamente que a equipe que o juiz vai apenas deferir a medida se a criança concordar. Não é isso. Ele diz aqui, vai ter a opinião devidamente considerada, quer dizer, pessoal, que no caso concreto, nessa situação, a gente vai analisar o caso. E a depender do caso, das condições dessa criança ou adolescente, do grau de desenvolvimento dela, a gente vai considerar a opinião dela na tomada de decisão. Quando a gente diz considera a opinião, não quer dizer que vai fazer o que ela autorizar, o que ela quer, não é isso. Eu levo em conta, eu vou levar em consideração o que ela falou. A ideia aqui é essa. Beleza? Tranquilo? Aí nós temos o parágrafo 2º. Opa! O parágrafo 2º, gente, fala que quando for adolescente, ou seja, tratando-se de maior de 12 anos de idade, adolescente, aí é necessário o seu consentimento, que é colhido em audiência. Aí é diferente. No adolescente, gente, além desse adolescente ser ouvido pela equipe interprofissional, além disso, o juiz vai perguntar na audiência se o adolescente concorda com a guarda, tutela ou adoção.
Aí sim, a guarda, tutela ou adoção só vai ser deferida se o adolescente concordar, se ele consentir com a medida. Tudo bem, beleza? Maravilha. Parágrafo 3º. Na apreciação do pedido, levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade ou de afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da medida. Gente, a colocação em família substituta vai ser uma medida sempre excepcional. Sempre se adota em último caso. Por quê, professor? Porque ela traz consequências negativas também para a criança ou adolescente. Ora, ela é tirada da família dela, gente. Ela é tirada da família natural. Então ela tem consequência com isso. Por isso que só se adota em último caso. E aí, gente, ele está dizendo, ó, quando a gente vai apreciar um pedido de guarda, tutela ou adoção, vamos levar em conta o grau de parentesco. Vamos levar em conta o grau de parentesco, tá? Opa, perdão. Vamos levar em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade e afetividade. Ou seja, se essa criança tem um grau de parentesco com esse adulto que quer a guarda, tutela ou adoção, isso é melhor, porque a gente vai minorar as consequências decorrentes da medida. Tudo bem? Beleza? Show de bola. Parágrafo 5º. A colocação da criança ou adolescente em família substituta será precedida de uma preparação gradativa e acompanhamento posterior. O que é que significa isso, professor? Gente, veja só. Antes de colocar essa criança em família substituta, primeiro faz uma preparação gradativa com a criança e com a família que vai receber essa criança. Preparação gradativa, não pode ser uma coisa de uma hora para outra. Não. Vamos fazer uma preparação gradativa, vamos fazer com que ela já entenda que vai ser adotada, por exemplo. Vamos fazer com que ela conheça essas pessoas que vão adotá-la. Uma preparação gradativa. E o acompanhamento posterior. Não é simplesmente proceder à guarda, tutela ou adoção e simplesmente deixar para lá. Não, a justiça tem que acompanhar. Gente, a justiça tem que acompanhar. Acompanhamento posterior. Vamos acompanhar para saber se está dando certo essa relação. Vamos acompanhar para saber se está dando certo essa convivência da criança com essa família nova. Tá? Essa preparação e esse acompanhamento são realizados pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e Juventude, a equipe da Justiça que vai ter essa incumbência, essa responsabilidade, mas ela vai ter um apoio, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Então, os responsáveis pela política municipal vão apoiar a equipe da Justiça da Infância e Juventude. Tranquilo, beleza? Maravilha. Veja o que diz o artigo 30. Diz assim, ó. A colocação em família substituta não admitirá transferência da criança ou adolescente a terceiros ou a entidades governamentais ou não governamentais, sem autorização judicial. Vejam, pessoal, quando a gente coloca a colocação de uma criança ou adolescente em família substituta, guarda, tutela ou adoção, não permite que essa pessoa que recebe a guarda, tutela ou adoção de uma criança ou adolescente pegue essa criança e transfira para outra família. Não pode transferir a criança para outra família, não pode transferir a criança para um acolhimento, não pode. Ó. A colocação não admite a transferência, da criança ou adolescente a terceiros. Eu recebi a guarda, eu não posso pegar a criança e colocar para outra pessoa criar, não. E também não admite a transferência a entidades governamentais ou não governamentais, sem autorização judicial. Essa criança foi adotada? Foi. Para que ela seja colocada em um novo acolhimento familiar ou um novo acolhimento institucional, a gente tem que ter uma autorização judicial. Senão, não. Senão ela vai ficar com aquela família que adotou, que teve a guarda, tutela. Beleza, pessoal? Tranquilo? Artigo 31. A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível na modalidade de adoção. Veja, gente, a adoção ela já é excepcional. E a adoção por uma família estrangeira ela é ainda mais excepcional. Só acontece em último caso. A prioridade na adoção, inclusive, é para famílias brasileiras, residentes no Brasil. Aí, se não for possível, permite para famílias estrangeiras, tá bom? Beleza? E somente na adoção. Cuidado, tá? Não existe guarda e nem existe tutela para estrangeiros. Estrangeiros só podem ter a adoção de criança ou adolescente. Gente,
falar um pouco sobre a guarda, especificamente sobre a guarda. A lei diz assim, ó, a guarda é a regularização da posse de fato da criança ou adolescente. A guarda é a regularização da posse de fato. O que é que isso significa, gente? Nos termos da lei, isso significa o seguinte: já existe uma convivência entre a criança ou adolescente e o adulto. Mas é informal. É uma tia que cria o sobrinho, por exemplo, mas não tem nada legalizado. Então a gente legaliza a situação através do deferimento da guarda. Essa é a regra, tá? Aí, pessoal, a lei diz assim pra gente, olha, a guarda, ela será deferida nos processos de tutela ou adoção de maneira liminar. Olha só. A guarda será deferida de modo liminar ou incidental nos processos de tutela ou adoção. Professor, o que é que significa isso? Vamos lá, vejam só, pessoal. Tanto a guarda como a tutela como a adoção são processos judiciais. Então, através de um processo judicial, a gente defere a guarda, a tutela ou a adoção. Tá? Processo judicial. E aí, gente, o que é que a lei diz? A lei diz o seguinte, olha, via de regra, a guarda ela vai ser concedida na seguinte situação. Eu tenho um adulto que deu entrada em um processo judicial de tutela ou de adoção de uma criança ou adolescente. Deu entrada nesse processo. Tá, beleza. Só que é um processo judicial, gente, que não sai de maneira imediata, demora um pouco para sair. A gente vai ver que, por exemplo, que a adoção ela tem um prazo máximo de 120 dias, que pode até ser prorrogado por igual período. Então não é uma coisa que é tão rápido, demora alguns meses aí para sair. E aí, gente, vejam, o que é que a pessoa que está pedindo a tutela ou a adoção de uma criança ou adolescente, o que é que ela pode solicitar? Ela pode dizer, juiz, autoridade judiciária, lá no processo, na petição, juiz, é o seguinte, tudo bem, eu estou aqui requerendo a tutela ou a adoção dessa criança. Mas, juiz, enquanto o processo não é concluído, eu quero requerer que de maneira liminar ou incidental, isso significa logo no início do processo, juiz, eu quero requerer a guarda. Eu quero, juiz, que Vossa Excelência me conceda a guarda dessa criança no início do processo. Porque enquanto o processo não termina, eu já consigo garantir um mínimo de direitos para ela. Eu já consigo matricular numa escola, eu já consigo fazer uma ficha no hospital, eu já consigo ser a responsável legal por ela. Conferindo a guarda, já é responsável legal. Aí a gente vai para uma tutela ou adoção para ter um vínculo mais forte, né? Mas eu já digo ao juiz, ó, estou pedindo uma adoção ou uma tutela, mas logo no início me defira a guarda liminar para eu já ter uma responsabilidade legal perante essa criança. Isso pode acontecer. Inclusive, via de regra, a guarda é concedida dessa forma. Via de regra, a guarda é concedida dessa forma. Aí o parágrafo 2º, ele vai trazer uma exceção. Ele diz assim, ó, 2 exceções, na verdade. Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda fora dos casos de tutela e adoção. Então, a guarda pode ser deferida, gente, fora dessas situações que a gente viu aqui, ó, fora desse caso do processo, pode de maneira excepcional. Quando? Para atender situações peculiares. Como assim uma situação peculiar? Um exemplo. Uma avó cria um neto. E a mãe e o pai, enfim, estão ausentes ou faleceram, e quem cria o neto é a avó. E aí, gente, a avó, ela não precisa, por exemplo, ela não pode adotar. A avó não pode adotar, porque a lei diz, os ascendentes não podem adotar os descendentes. A avó não pode adotar. Então o que é que essa avó quer? Ela só quer a guarda. Ela só quer a guarda. Ela entra com a ação judicial e diz assim, juiz, me defira a guarda dessa criança. Eu não preciso da tutela, não preciso da adoção, eu preciso apenas da guarda. Me defira a guarda. O juiz pode deferir, porque é um caso peculiar. Não pode ter adoção, aí a gente defere só a guarda. Pode acontecer. E é um exemplo, situações peculiares. Ela fala, eu citei um exemplo. E aqui, ou situações peculiares, ou para suprir a falta eventual dos pais ou responsável. Suponhamos, pessoal, que os pais foram internados em uma clínica de reabilitação contra as drogas. São dependentes químicos e foram internados em uma clínica de reabilitação. Vão passar 1 ano nessa clínica. Olha, uma tia, um tio, um avô, uma avó não quer adotar a criança, mas pode pedir ao juiz apenas a guarda. Juiz, ó, quero que o senhor me conceda a guarda. Vossa Excelência me conceda a guarda, só a guarda. Eu não quero a tutela ou adoção porque eles têm pais ainda. Os pais estão ausentes por 1 ano, depois vão voltar se Deus quiser. Enquanto isso, me defira a guarda para que eu possa ser a responsável legal por essa criança. Tudo bem, beleza? Então, é um exemplo de suprir a falta eventual dos pais ou responsável.
podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados. Lembra que eu te falei, lá no início do convivência familiar e comunitária, eu te falei que o direito de representação é um direito que é concedido na tutela. Lembra que eu te falei isso? A tutela gera o direito de representação legal para o tutor. Mas aqui, gente, a lei diz que na guarda o juiz pode deferir o direito de representação para a prática de atos determinados, para alguns atos específicos. Para alguns atos específicos, o juiz pode conferir o direito ao guardião, o direito de representação. Não é um direito... Veja a diferença. Quando o cara é tutor, pelo simples fato de você ter a tutela, você já tem o direito de representação dessa criança em todos os atos da vida civil. Na guarda não tem, mas o juiz pode conceder o direito de representação em alguns atos específicos determinados pela autoridade judiciária. Tranquilo, gente? Beleza? Maravilha. Vamos aqui ver o que diz o parágrafo 3º. Vamos lá. Parágrafo 3º vai dizer assim pra gente. A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito. Gente, o cara que... Eu sou adulto, eu tenho uma criança sob minha guarda, um adolescente. Veja só, cuidado, tá? Eu serei o responsável e essa criança ou adolescente, ela é minha dependente para todos os fins. Dependente econômica, enfim, para todos os fins ela é considerada minha dependente. Inclusive, dependente previdenciária. Como assim, professor? Ora... Ela vai ser minha dependente, por exemplo, se eu vier a falecer, ela vai ter direito à pensão previdenciária. Junto ao INSS, ela é cadastrada como minha dependente. Agora tem cuidado, tá? Tem cuidado. Eu não estou dizendo aqui que ela vai ser sua sucessora. Eu não estou dizendo que ela vai ter direito sucessório, não. O direito sucessório só é adquirido com a adoção. Aqui não. Aqui são direitos previdenciários, é outra coisa. Ela é dependente previdenciária. Tudo bem, beleza? Maravilha, maravilha, maravilha. O parágrafo 4º diz assim, ó. Salvo. Esse parágrafo 4º, gente, o redator, o legislador, ele fez uma redação bem ruim, né? Bem ruim. Eu vou facilitar o seu entendimento aqui. Vamos começar a leitura por aqui, ó. Tá? Vamos começar a leitura pela metade. O deferimento da guarda de criança ou adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de visita pelos pais, assim como o dever de prestar alimentos. Gente, eu tenho uma filha, por exemplo. Se eu tiver uma suspensão do poder familiar ou tiver uma perda do poder familiar e essa minha filha for colocada sob a guarda de outra pessoa, eu continuo sendo pai. Veja que na guarda, gente, não há ainda uma substituição de parentesco. Na guarda, não. Só tem uma substituição de parentesco na adoção. Então, na guarda, mesmo que a criança... mesmo que seja destituído do poder familiar, mesmo que a criança seja tirada de mim, colocada sob a guarda de outra pessoa, mas eu continuo sendo pai. Então eu continuo tendo o direito de visitar essa criança e continuo tendo o dever de prestar alimentos, de pagar pela alimentação dela, pagar uma pensão alimentícia, por exemplo. Porque eu ainda sou pai. Tá? Aí ele diz, os alimentos serão objeto de regulamentação específica a pedido do interessado ou do Ministério Público. Mas essa é a ideia. A guarda não é adoção. Na guarda, o pai ainda é pai, a mãe ainda é mãe. Então tem aí os direitos e deveres. Qual o direito? De visitar e dever de prestar alimentos. Essa é a regra, tá? Aí, aqui no início, a lei traz uma exceção. Salvo expressa e fundamentada a determinação em contrário da autoridade judiciária competente. Gente, primeiro caso. Tem duas exceções aqui, tá? Primeira exceção. Quando a autoridade judiciária competente determinar que não vai ter direito de visita, não tem. Eu vou dar um exemplo. Suponhamos que o pai foi destituído do poder familiar porque ele estava abusando sexualmente do filho da filha. E aí tirou a criança desse pai e colocou em guarda de outra pessoa. Gente, será que assim que eu tiro essa criança desse pai e coloco sobre a guarda de outra pessoa, será que é prudente? Permitir que esse pai fique indo visitar essa criança cheia de traumas ainda? É prudente isso? Não. Então é um exemplo que eu estou dando, tá? Só um exemplo. Esse é um exemplo em que o juiz ele pode determinar o contrário. Nesse caso, o pai não vai visitar não, viu? Entendeu? Essa é uma situação. A outra situação é quando a medida for aplicada em preparação para a adoção. Gente, vamos lá. Lembra aquele caso que a gente falou aqui, ó?
que a guarda ela vai ser aqui no início de um processo de adoção. O que é adoção? A adoção é a substituição de parentesco. Aí diz para mim, eu concedi a guarda de uma criança para um adulto, porque esse adulto vai adotar a criança. Na adoção, gente, eu tenho um rompimento de todos os vínculos da criança com a família natural. Gente, na adoção, essa criança, ela precisa esquecer da família biológica. Então, quando a guarda é concedida para um adulto que já está em preparação para adotar essa criança, eu não permito que um pai ou a mãe biológica fiquem indo visitar a criança. Por quê, professor? Porque vai prejudicar a adaptação dela na nova família. O objetivo é esquecer da família natural. O objetivo é esquecer da família biológica. Se eu permitir que ela fique indo visitar essa criança quando ela estiver sob a guarda do outro adulto, ela não vai esquecer e vai prejudicar o processo. Vai trazer muito prejuízo para ela. Então, quando a guarda é preparatória para adoção, não vai ter visita dos pais. Tranquilo, beleza? Maravilha. Artigo 34 diz assim, ó. O poder público estimulará, por meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento sob a forma de guarda de criança ou adolescente afastado do convívio familiar. Vejam só, pessoal. O poder público, ele vai incentivar, ele vai apoiar programas de acolhimento institucional ou familiar. Ele precisa apoiar, gente, porque a gente precisa ter locais, a gente precisa ter onde colocar a criança em acolhimento. E o poder público não dá conta de fazer isso sozinho. Não dá conta de fazer isso sozinho. Por isso que ele diz, ó, o poder público deve estimular, por meio de assistência jurídica, por meio de incentivos fiscais e até mesmo subsídios, ó, pagamento de dinheiro. O acolhimento sob a forma de guarda de criança ou adolescente afastado do convívio familiar. Aí o parágrafo 1º diz o que eu já conversei contigo. A inclusão da criança ou adolescente em programas de acolhimento familiar terá preferência sobre o acolhimento institucional. Porque no acolhimento familiar, gente, nós temos uma ideia maior de família, né? É uma relação de família maior do que no abrigo, no acolhimento institucional. Então tem preferência para o familiar. E sim, em qualquer caso, deve ser observado o caráter temporário e excepcional da medida nos termos da lei. Tanto o acolhimento familiar como institucional são temporários e são excepcionais, tá? Parágrafo 2º fala, pessoal, que na hipótese do parágrafo 1º, a pessoa ou casal cadastrado no programa de acolhimento familiar poderá receber a criança ou adolescente mediante guarda, beleza? Então, a prioridade é o acolhimento familiar e essa família ou essa pessoa que recebe a criança no acolhimento familiar poderá ter a guarda dessa criança temporária até que essa criança seja reintegrada para a sua família ou colocada em família substituta. Beleza, pessoal? Tranquilo? Maravilha. Artigo 35, ele vai dizer que a guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante um ato judicial fundamentado, ouvido o Ministério Público. Vejam que a guarda é o vínculo mais frágil entre guarda, tutela e adoção. É o vínculo mais frágil. Então, a guarda, de fato, pode ser revogada, gente, a qualquer tempo. A qualquer tempo revoga. Agora, óbvio, vamos ouvir o Ministério Público antes de fazer essa revogação. Tranquilo, beleza? Maravilha! Vamos falar um pouquinho aqui sobre tutela. O ECA não fala muito sobre tutela, tá? Não tem muitas informações no ECA, pessoal, sobre a tutela. A tutela, ela tem muito mais informações no Código Civil. No Código Civil, ele traz muito mais detalhes sobre o Instituto da Tutela. Mas o ECA traz algumas informações e as mais importantes eu vou ver aqui com você. Veja, o artigo 36, ele diz que a tutela será deferida nos termos da Lei Civil, ou seja, Código Civil de 2002. A pessoa de até 18 anos de idade incompletos. Então, a tutela será deferida às pessoas que têm até 18 anos de idade incompletos, tá? Até 18 incompletos. Isso quer dizer que quem já completa 18 anos, pessoal, quem já tem 18 anos, não precisa de tutela, né, gente? Porque a tutela, lembra que eu te falei? A tutela é justamente para que um adulto possa ser o representante legal. O representante não é o responsável, é o representante mesmo. Representante civil ou assistente das crianças ou adolescentes. O tutor, ele vai ser o representante, não é o simples responsável. O responsável é na guarda. Na tutela, ele vai ser o responsável e o representante civil da criança ou adolescente, representante ou assistente. Então, por que precisa do tutor? Porque a criança ou adolescente, segundo o Código Civil, eles são incapazes.
absolutamente incapazes até os 16 anos e relativamente incapazes entre 16 e 18. Então, como eles são incapazes, precisam de um representante ou assistente. O tutor, ele é para isso, único e exclusivamente para isso, para representá-los, tá? Além de ter o dever de guarda, obviamente, para representá-los, civilmente. Tudo bem? Se o cara já tem 18 anos, ele não é mais incapaz, ele é plenamente capaz, logo não precisa de tutela. O que pode acontecer para o maior de idade, gente, para o adulto, é a curatela, que é para aquele adulto que por algum motivo não está em condições de para expressar sua vontade civil. Mas a curatela não tem nada que no Código Civil sobre ela, perdão, no ECA sobre ela. A curatela está toda disciplinada no Código Civil, não é matéria para a gente aqui. Tudo bem, beleza? Então a tutela de fato é deferida à pessoa de até 18 anos incompleta. E o parágrafo único diz que o deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar. Sim. A tutela só vai ser concedida a outra pessoa se a família natural tiver perdido o poder familiar, tá? Ou pelo menos suspenso esse poder familiar. O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar. E o que eu falei para vocês implica necessariamente o dever de guarda. O tutor tem todos os deveres que o guardião tem. O dever de prestar assistência material, moral e educacional. Tudo isso o guardião tem e o tutor também. Beleza? Tranquilo? Maravilha. A questão VUNESP vai dizer assim pra gente. A colocação em família substituta, cuidadosamente tratada em diferentes artigos do ECA, far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente. Sempre que possível, a criança ou adolescente será previamente ouvido por a equipe interprofissional, respeitados seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida, e terá sua opinião devidamente considerada. Em se tratando de maior de 12 anos de idade, será necessário, de acordo com o ECA, o seu consentimento. Gente, o maior de 12 anos de idade, ele precisa conferir o seu consentimento e esse consentimento ele é colhido em audiência. Na audiência judicial, a gente colhe o consentimento. O juiz pergunta na audiência se ele concorda ou não, beleza? Não é em conjunto com seus receptores, não é validado pelo conselho, não é avaliado por psicólogo e muito menos em cartório. Tranquilo, gente? Beleza? Então você, meu amigo, minha amiga, vamos encerrando aqui a nossa aula. Muito obrigado pela sua participação. A gente ainda não terminou o tópico não, tá? Tem muita coisa para a gente conversar ainda sobre adoção. Na próxima aula a gente vai focar em adoção, beleza? Qualquer dúvida você já sabe, é só você mandar sua dúvida aqui para mim, lá no meu Instagram, e assim que possível eu te dou um retorno. Valeu demais, forte abraço, eu te aguardo na próxima aula. Até mais, tchau, tchau!